Fala galera, eu sou o Everson, sou religioso orionita, esse é o canal Instaurare e hoje, nesse mês de maio, mês dedicado a Nossa Senhora, também que a gente comemora o Dia das Mães, eu vou estar aqui falando um pouquinho sobre a maternidade de Maria. A maternidade de Maria, obviamente, primeiro ela se relaciona com a maternidade biológica de Jesus, né? Maria é mãe porque deu à luz a Jesus, concebeu pelo Espírito Santo, né? Só que com o tempo essa maternidade biológica vai se tornando uma maternidade espiritual, né? Os cristãos vão ver em Maria a sua mãe, né? Ela vai receber esse título de mãe dos cristãos, que era um título primeiramente dado à igreja, né? A igreja era chamada de mãe, né? Só que com o tempo a teologia foi percebendo que tudo aquilo que podia ser dito da igreja também podia ser afirmado de Nossa Senhora. Assim como a igreja é pura, Maria também era pura. Assim como a igreja é consagrada a Deus, Maria também o era. Assim como a igreja é fiel a Deus, Maria também o foi. Assim como a igreja tem a missão de trazer Cristo para o mundo, Maria também recebeu essa missão de trazer Cristo para o mundo. Só que a igreja traz Cristo para o mundo espiritualmente, sacramentalmente, por meio da Eucaristia, e Maria trouxe Cristo para o mundo biologicamente, né, por meio de seu ventre, por meio da concepção. Então ela vai receber esse título de mãe dos cristãos. Fala-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré, a vaca mansa dá leite, a braba dá quando quer, a mansa dá sossegada, a braba levanta o pé. Já fui barco, fui navio, agora sou escalete, já fui menino, fui homem, só me falta ser mulher. Fala-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré! Lá vem a compadecida. Mulher em tudo se mete. Foi você que me chamou. Não foi, João? A senhora se zangou com o versinho que eu recitei? Não, João. Por que iria me zangar? Tem umas graças, mas eu até acho bom. Quem gosta de tristeza é o diabo. Protesto! Eu já sei que você protesta, mas eu não tenho o que fazer, meu velho. Discordar da minha mãe é que eu não vou. Outro título que ela vai receber é o título de Theotokos, que quer dizer mãe de Deus. Theos é Deus e Tokos é mãe. Ela vai ser chamada então dessa forma, porque vão entender que Maria não concebeu Jesus pela metade, né? Ela não só concebeu a parte humana de Jesus, ela concebeu Jesus na sua inteireza, na sua integridade, né? E Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Não se pode mais separar a humanidade da divindade de Jesus. Elas estão integradas no único ser, em Jesus Cristo. Então, é propício, né, teologicamente correto, chamar Maria de Mãe de Deus, chamar Maria de Theotokos. Quem primeiro vai se referir a Maria como Theotokos é o imperador Tertuliano, né? Ele vai pegar esse nome, essa expressão Theotokos, das tradições pagãs. Esse título era usado para se referir a deusa Cibele, né, que era considerada a mãe dos deuses. Só que com o processo de cristianização da cultura grega e romana, esse título vai ser cristianizado também e vai ser atribuído a Nossa Senhora. Ela vai ser chamada então assim, conhecida como Theotokos, né? E o dia em que se comemora esse título de Maria, Mãe de Deus, é no dia 1º de janeiro. Agostinho vai nos dizer que para Maria, mais importante do que ser mãe de Jesus era ser sua discípula. Tanto que a gente vai observar nos evangelhos que ela quase não aparece durante o período em que Jesus está vivendo a sua missão, está pregando o evangelho. Apesar de que ela estava junto com a comunidade dos discípulos, né? A gente vê isso muito claro em Lucas, lá em Pentecostes, que ela está no meio dos apóstolos quando o Espírito Santo desce sobre os discípulos. Em João ela vai estar aos pés da cruz, né?
Então, Maria estava presente junto dos discípulos de Jesus, ela se tornou uma discípula de seu filho, só que ela não aparece. Nos momentos em que aparece Jesus narrando, os evangelhos narram as atividades de Jesus, Maria não é mencionada. Isso porque a presença dela junto aos discípulos era silenciosa, né? Ela não fez da maternidade dela uma fonte de privilégios, mas um motivo a mais para servir, né? A gente não vê Maria se gabando de ser mãe de Jesus, a gente não vê, ela está lá presente, servente, obediente, né? Junto dos discípulos, como Jesus pediu para que os discípulos fossem, né? Ele vai dizer para os apóstolos, entre vós, os reis das nações mandam e desmandam, mas entre vós não deve ser assim, aquele que é o primeiro deve ser o último, né? Então Maria viveu esse ultimato, né? essa presença última. Ela poderia ser considerada a primeira discípula durante todo o tempo em que participou da missão de Jesus. Ela se colocou como última, né? Como uma presença silenciosa, como uma presença de discípulo fiel, né? E essa atitude de Maria ajuda a gente a entender duas passagens que vão estar no Evangelho, que se referem à mãe de Jesus, que são tanto constrangedoras para nós. A primeira passagem, vamos pegar a nossa Bíblia aí, que a gente está dando uma conferida nessas passagens. A primeira passagem é Lucas 8, 19 a 21, e está escrito assim: a mãe e os irmãos de Jesus foram até ele, mas não conseguiram chegar perto por causa da multidão. E o avisaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te ver. Ele lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Nessa passagem parece que meio que Jesus está desprezando a família dele, falando assim: não, esses aí não são minha mãe e meus irmãos. Esses laços de sangue que eu tenho com eles não importam. O que importa para mim é a família que Deus constituiu para mim por meio da palavra, por meio do Evangelho. Tá gravando? Mãe, pelo amor de Deus, meu cachorro morreu! Me dá um minuto de silêncio com o meu cachorro! Tá com o coração no Pelo amor de Deus, mãe! Ô mãe, você para de falar! Porque você foi partir, ô Magalinho! Que saudade que eu sinto de tudinho! E desde a época que eu parti, você ficou. Mas foi atividade aqui no meu quintal todinho. A outra passagem, também um tanto constrangedora, está em Lucas 11, 27. Vamos dar uma conferida aí, ó. Diz assim: enquanto Jesus falava essas coisas, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: feliz o ventre que te carregou e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu: felizes antes os que ouvem a palavra de Deus e a seguem. Nessa passagem fica bem claro a ideia de Jesus sobre os laços familiares, né? A mulher fala para ele: felizes o ventre que te gerou e os seios que te amamentaram, né? E ele vai responder: felizes antes aqueles que ouvem a palavra do meu Pai e a põem em prática. Então, se a gente for analisar essas passagens, para a gente ter uma compreensão mais assertiva, a gente tem que entender o contexto da época, né? O contexto familiar da época. No tempo de Jesus, os laços familiares eram os mais importantes que existiam, né? Ser fiel à família, ser fiel ao patriarca, ao pai da família, era mais importante do que ser fiel ao rei, ser fiel a qualquer outra coisa, né? Tanto que um dos mandamentos vai ser justamente honrar pai e mãe. Então esse laço familiar no tempo de Jesus era muito forte. Inclusive a ideia de irmão, de próximo, era limitada à ideia dos parentes, da família mais próxima, né? Tanto que os antigos diziam: amarás o teu irmão e odiarás o teu inimigo, né? Então com os familiares as pessoas tinham que ter um relacionamento fraterno, amoroso, de acolhida. Mas com os inimigos, com aqueles que não eram da família, que eram adversários, podia se odiar, né? Na mentalidade religiosa do tempo dele. Só que Jesus vem chamar a atenção para que, mais importante do que a família de sangue, é a família que Deus constituiu para si, né? Que é toda a humanidade. Todos nós somos chamados a viver como filhos e filhas de Deus, na grande família humana. Então Jesus quer despertar a consciência dos seus discípulos para esse sentido mais amplo de família, né? Que envolve toda a humanidade e toda a criação, inclusive, né? Tanto que
Na tradição monástica, por exemplo, São Francisco e outros santos vão chamar aí os animais de irmão sol, irmão lua, por causa dessa consciência, dessa fraternidade universal. Deus é Pai de todos, nos criou todos com amor, nos tem como filhos e nos ama a todos. Então, devemos viver todos como irmãos. Não só entre a família de sangue, mas também e principalmente entre as pessoas mais distantes, principalmente entre os pobres, né? Então essa presença silenciosa de Maria no meio dos discípulos mostra que ela compreendeu essa mensagem de Jesus, que mais importante do que ela ser mãe de Jesus biologicamente, era ela ser discípula, observar a palavra de Deus. E por causa desse testemunho de Maria, desse exemplo de simplicidade dela, os cristãos a adotaram como sua mãe, como mãe celeste, né? Como mãe espiritual de todos os cristãos. O Papa Paulo VI, na encíclica Marialis Culto, vai falar que na cruz a maternidade de Maria toma proporções universais, quando Jesus vai dizer para o discípulo amado: discípulo, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Nesse momento, Jesus está resgatando aquilo que foi perdido lá no Éden, né? Se no princípio, por meio da mulher, o homem caiu no pecado, agora, por meio da mulher, o Salvador entra no mundo. Então Maria assume o papel da nova Eva, né? Eva vai ser chamada de mãe de todos os viventes. Agora em Jesus, a criação é restaurada e Maria assume esse papel de mãe dos viventes, de nova Eva. Maria como nova Eva, e São Paulo mesmo vai dizer nas cartas dele que Jesus é o novíssimo Adão, né? Aquele que vai realizar o projeto original de Deus para a humanidade, que é uma vida, que é a salvação, né? Que é a vida em harmonia com as pessoas, com Deus, com a natureza, essa vida feliz e integrada que nós perdemos lá no princípio, no Éden, quando o homem e a mulher desobedeceram a Deus. Então, para terminar, gostaria de deixar um grande abraço e um beijo no coração de todas as mães, né? Confiem sempre em Nossa Senhora. A gente sabe que hoje em dia está muito difícil criar filho, né, com todos os perigos que tem, mas tenham fé, tenham confiança. Maria, que foi mãe de Jesus, vai saber ajudar vocês na hora das necessidades. São Luís Orione sempre dizia assim: nas dificuldades, rezemos uma Ave Maria e vamos avante, né? Então tenham essa fé, entreguem nas mãos de Deus e de Nossa Senhora a vida dos filhos de vocês. Quero deixar um abraço especial para minha mãe, Gilmara, que está lá em Mar de Espanha. Beijão, mãe. E até a próxima, tudo de bom para vocês, paz e bem, Ave Maria e avante. Para homenagear as mães, nesse Dia das Mães, nós fizemos um poema para elas. E se chama Poema para as Mães. Minha mãe tão querida, minha mãe tão bela. Quantas vezes eu não desvirei o chinelo para salvar a vida dela. Nunca me deu um videogame. Eu pedia e ela falava não. Na cabeça dela, ela falava que estragava a televisão. Se ela mandar você levar blusa, leva, porque o frio é certo. Nem que esteja no meio do verão ou passeando meio-dia no deserto. A nossa mãe pode falar mal da gente. Esparramos defeito nosso para todo lado. Mas experimenta falar mal da gente perto dela e você tá lascado. Conselho de mãe não é de se duvidar. Se ela não for com uma cara de um amigo, é certeza que ele vai te ferrar. Na nossa infância ela falava e às vezes era difícil de entender. Tipo quando ela falava que era para fechar a boca e comer. O amor dela é sem tamanho e dura o tanto que ela quiser. Amor de mãe só acaba se você não desenvolver esta poé. Toda mãe vem de fábrica com uma mira que é uma ignorância. Acerta o chinelo na gente a 8 quilômetros de distância. E no Dia das Mães é tudo igual, não muda nada. Se você der presente, ela fala que não precisava. Se você não der, ela fica desanimada. Mesmo com tudo isso, nosso amor por ela é de fazer tremer as pernas. Quem dera se por um descuido Deus te fizesse eterna.